Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente, apostos para mais um programa aqui pela Cariri TV, programa FC Esportes. E no programa de hoje nós teremos os seguintes destaques: uma abordagem geral sobre a categoria aspirantes do Campeonato Municipal de Futebol de Caturité. Traremos aos amigos nesse programa o resultado do final de semana da categoria aspirantes, bem como o chaveamento, a classificação da chave A e da chave B deste campeonato. Traremos também algumas informações sobre jogos do campeonato, quantidade de gols, ataque, defesa e outras informações. No programa de hoje ainda teremos uma entrevista com o nosso convidado de hoje, o presidente do Esporte Clube Caturité, o senhor Marcos Antônio. Pois bem, como disse na chamada anterior, estamos agora aqui para falar um pouco sobre a categoria aspirantes. Muito é cobrado nas redes sociais, a categoria aspirantes sempre fica um pouco ali a mercê. Mas estamos aqui para passar aos amigos os resultados do último final de semana da rodada do Campeonato Municipal de Caturité, que teve os seguintes jogos. O Beira-Rio de Serraria recebeu o Guarani. Nesse jogo, o Beira-Rio venceu o Guarani por WO. O Guarani chegou atrasado para o jogo e perdeu os pontos. O Santa Cruz de Mata Pasto recebeu o Sport de Serraria e perdeu. O Sport de Serraria venceu pelo placar de 2-1 fora de casa. O São Paulo de Pedra d'Água recebeu o Náutico do Curralinho e venceu pelo placar de 3-0. O Esporte Clube de Caturité recebeu o Baraunas em seus domínios no domingo à tarde e empatou pelo placar de 1-1. O Cruzeiro de Caturité recebeu o Juventus e também empatou pelo placar de 0-0. Já o Flamengo de Pedra d'Água recebeu o Juventude do Curralinho e, diferente da categoria titular, onde venceu por 10-0, só conseguiu vencer o Juventude pelo placar de 2-0. Diante desses resultados, nós ficamos com a tabela de classificação da seguinte forma. Como todos sabem, o campeonato é dividido entre chave A e chave B e nós temos a seguinte classificação. Na chave A do aspirante, lembrando bem, os resultados são do aspirante e a classificação agora também é do aspirante. Na chave A, nós temos como líder e já classificado o Palmeiras do Paulo de Souza com 16 pontos. Em segundo classificado, e vale salientar que da segunda colocação em diante, nenhum ainda está classificado, depende da próxima rodada, ou seja, da sétima rodada. Em segundo colocado, o Sport de Serraria está com 10 pontos. O Juventus Clube de Caturité está com 9 pontos e ocupa a terceira colocação. O Baraunas de Campo de Emas também está com 9 pontos, mas vale salientar que está com um jogo atrasado, um jogo a menos. O Clube Náutico do Curralinho está com 7 pontos e está na quinta colocação. O Guarani de Emas está na sexta colocação com 6 pontos. E o Juventude do Curralinho conseguiu apenas 3 pontos e está na sétima colocação, sem chances de classificação, portanto já eliminado. Na chave B da categoria aspirante, nós temos a seguinte classificação. O Beira-Rio de Serraria, já classificado, está agora com 12 pontos conquistados, ocupando a primeira colocação. Na segunda colocação vem o Sport de Caturité, também já classificado, com 10 pontos. O São Paulo de Pedra d'Água vem em seguida na terceira colocação, com 8 pontos. O Flamengo de Pedra d'Água também está na quarta colocação, com 8 pontos. Também tem chance de classificação, mesmo estando na quarta colocação. Tanto o São Paulo na terceira como o Flamengo na quarta ainda brigam por sua classificação. Caso semelhante ao do Santa Cruz de Mata Pasto, que ocupa a quinta colocação com 5 pontos, e o Cruzeiro de Caturité, que também ocupa a sexta colocação com 5 pontos. Caso diferenciado é o Cruzeiro do Salgadinho, que não conseguiu nenhum ponto, portanto já está eliminado da competição na categoria aspirante. Vai cumprir 2 jogos, que tem mais para cumprir apenas tabela. Informando ainda aos amigos que nos ouvem nesse momento, que a rodada do próximo domingo, dia 24, terá apenas um jogo. O jogo atrasado da quinta rodada, entre Baraunas
e Cruzeiro do Salgadinho será realizado no próximo domingo, de 24. Apenas esse jogo. A rodada será parada para que todos fiquem em igualdade de condições para a última rodada, no caso a sétima. Então esse jogo vai acontecer no domingo pela manhã, lá nos domínios do Baraúna. Mais umas informações importantes sobre o Campeonato de Caturité. Agora, virando a chave e me referindo à categoria titular, eu vou falar para vocês algumas informações importantes. O melhor ataque da competição na categoria titular, até o momento, o ataque melhor é o do Flamengo de Pedra d'Água, que já marcou 18 gols. Informando que domingo o Flamengo conseguiu uma vitória grandiosa pelo placar de 10-0. Então isso ajudou bastante. Então com 18 gols é o melhor ataque. Já a melhor defesa do campeonato está com a equipe do Juventus de Caturité, que sofreu apenas um gol até agora nesse campeonato. Em todo esse campeonato nós tivemos já um total de 41 jogos. E nesses 41 jogos nós tivemos 113 gols marcados, nos dando uma média de 2,75 gols por jogo. Portanto, uma média excelente para o campeonato aqui do nosso município de Caturité. Parabéns aos times pelas defesas e parabéns aos artilheiros pelos gols, pela quantidade de gols marcados nesse campeonato. Hoje estamos aqui com o Marco Antônio, presidente do Esporte de Caturité, e vamos falar um pouco sobre a participação do esporte no campeonato, a classificação, a pontuação. E é isso, Marco Antônio. Como você avalia a participação do esporte no campeonato municipal deste ano? Primeiramente, boa tarde. Agradecer a participação no jornal na Folha, né? E a avaliação da equipe do esporte é que a gente entrou com um time montado às vésperas do campeonato e no decorrer dos jogos a equipe vem se entrosando. Então a gente vem focado nos confrontos com muita vontade, humildade acima de tudo, e esperamos conquistar a classificação. Marco Antônio, você falou da classificação. O Sport hoje é um dos que já está classificado, para a segunda fase. O próximo jogo é praticamente cumprir tabela, não é isso? Mas aí, você disse que foi um time montado de última hora, e mesmo assim vem conseguindo bons resultados, né? Aquele jogo mesmo contra o Juventus, o clássico, apesar de vocês terem perdido, foi um jogo que ninguém sabia ali quem ganhava. O negócio foi decidido mesmo no pênalti, porque se não fosse o pênalti talvez tivesse terminado 0-0, né? É verdade, é bom frisar que nossa equipe já está classificada. A gente vai para o confronto diante da equipe do Palmeiras de Paulo de Souza como um amistoso de luxo, sendo que a gente pode conquistar o primeiro ou o segundo lugar, que é importante para nós decidirmos a maioria das partidas em casa. E na questão do jogo contra a Juventus, como você frisou, o jogo foi bastante truncado. A gente não aproveitou as oportunidades de gol. Eles tiveram a oportunidade, uma penalidade máxima, conseguiram converter. Mas não seria nenhuma novidade se a gente tivesse conseguido a vitória também. Na minha opinião, o resultado justo seria um empate. Mas nossa equipe não deixou se abater e a gente já pensa em futuros confrontos aí. Como você já falou, o jogo contra o Palmeiras é um amistoso de luxo, né? Que o Palmeiras também praticamente está classificado, né, Beto? Então, Beto, tem alguma pergunta para fazer? Nossa, Antônio, primeiramente, seja bem-vindo. E a nossa pergunta é no sentido da avaliação a respeito, uma avaliação geral sobre o esporte. O esporte ele tem um retrospecto positivo. O esporte hoje a gente pode dizer que tem está com 72% de aproveitamento. O esporte já marcou 12 gols e sofreu apenas 2. Os confrontos do esporte até aqui foram 6. O primeiro confronto, o esporte venceu o Náutico fora de casa pelo placar 2-0. O segundo confronto, o esporte empatou em casa com o Sport de Serraria pelo placar de 1-1.
E o terceiro confronto foi com o Juventude do Curralinho, também fora de casa, e venceu pelo placar de 4-0. O quarto confronto, o Sport recebeu o Juventus, um clássico local, bem disputado, como o próprio Marcos Antônio falou, e quem saísse vencedor não seria nenhuma novidade. Um jogo difícil, e na qual o Sport perdeu pelo placar de 1-0. No quinto confronto, o Sport venceu o Guarani em casa pelo placar de 3-0. E no último confronto, do último domingo, o Sport venceu o Baraunas por 2-0 em casa. E o próximo confronto do Sport, como bem foi já falado pelo nosso amigo Luiz Pereira, vai ser contra o Palmeiras de Paulo de Souza. Diante desse quadro, Marco Antônio, a minha pergunta é no sentido de que o Sport já está classificado, tanto o titular como o aspirante. Eu pergunto a você, como é que você avalia essa questão? Você já pensa na segunda fase, ou você quer concluir a primeira fase? Já pensa em melhorar os pontos no ataque, na defesa, no meio campo? Como você avalia a postura do time dentro de campo? Na verdade, a gente tem que, primeiramente, terminar a primeira fase, né? Vamos concluir essa primeira fase, vamos impor nosso ritmo, fazer uma boa partida e tentar melhorar nossa classificação, manter o segundo lugar ou até mesmo conquistar o primeiro lugar. Então, nesse jogo, a gente vai tentar corrigir alguns erros, porque a equipe, nenhuma equipe tem 100% de acertos, então a gente vai corrigir nossos erros para melhorar para a segunda fase, consequentemente vamos almejar o título. Estamos recebendo aqui também em nosso programa Expedito, presidente do Cruzeiro de Caturité, e aproveitar aqui, Expedito, para falar um pouquinho do Cruzeiro, da campanha do Cruzeiro. Não deu para chegar lá onde desejava, né? Mas foi uma boa campanha, né? Eu quero dizer, primeiramente, agradecer a todos que ajeitaram o campeonato Caturité, meu amigo Vandilson mesmo, que fez a maior força para fazer o campeonato Caturité. E então, fazendo o outro, agradecer ao nosso torcedor do Cruzeiro, aos jogadores, que deram maior apoio a gente participar do campeonato. Graças a Deus nós estamos lutando, né? Só que não deu para nós chegar onde nós merecíamos chegar, mas devagarzinho o que vale é fazer o cabo brincar, de divertir, para não fazer o ditado, né? O que vale em campo é a amizade. Eu gosto de futebol para fazer amizade, não amizade. Então eu gosto de respeitar os meus adversários, para ser bem recebido também em jogo, porque o importante é isso. O Cruzeiro está de parabéns, porque esse jogo todinho não teve tumulto nenhum. Então o que eu tenho a dizer é isso. Muito obrigado a vocês por ter me convidado para esse convite. Agradecer também a presença do nosso amigo, presidente do Cruzeiro, nosso amigo Expedito. E lembrar que o Cruzeiro, na categoria titular, tem 7 pontos, não tem mais chance de classificar, infelizmente, mas o Cruzeiro venceu 2 partidas, venceu a equipe do Juventude e a equipe do Sport Serraria, empatou com o Palmeiras de Paulo de Souza e perdeu para o Baraunas, para o Náutico e para o Juventude do Curralinho. Não, perdeu para o Juventus de Caturité. Lembrar ainda que a equipe aspirante do Cruzeiro de Caturité está com 5 pontos e ainda briga pela classificação na categoria aspirante. Bom, já estamos finalizando nosso programa de hoje, a edição do UFC Sport, aqui sobre o Campeonato Municipal de Caturité. E nós queremos desde já agradecer ao presidente do esporte e o nosso amigo Marcos Antônio, que veio aqui humildemente, que aceitou o nosso convite de vir até aqui e falar um pouco sobre o campeonato, sobre a postura do esporte no campeonato. Para concluir, Marcos Antônio, gostaria que você deixasse um recado para a sua torcida em agradecimento ao apoio que a equipe vem recebendo durante o campeonato. Desde já, muito grato pela sua presença. Eu queria, por último, agradecer a equipe da Cariri TV pelo convite e agradecer a nossa torcida, a todos aqueles que fazem parte da equipe do Esporte Clube Caturité, e pedir que a torcida compareça em paz e que ajude a equipe, incentivando, sem violência, porque futebol é arte, não é guerra. Então, quem sair vencedor será merecedor. Se a gente conseguir vencer, bem. Se não conseguir, vai ter novos campeonatos nos anos seguintes. Um abraço a toda a galera rubro-negra. Neste momento, chegamos ao final de mais uma edição do UFC Sport. E agradecemos a participação de Marco Antônio, presidente do Esporte em Caturité.
E também a participação de Expedito, né, que é o presidente do Cruzeiro de Caturité. E na próxima edição, quem sabe, tem, não sei se essa semana, próxima semana, pode trazer São Paulo ou Palmeiras de Paulo de Souza, um desses dois. Ou pode ser até outro, né? Ninguém sabe. O que se dispor primeiro a vir participar, pode ser o próximo entrevistado. Até a próxima.